Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre investigação criminal para este canal. Meu nome é Dan e convido vocês a conhecerem hoje mais um caso de serial killer extremamente conhecido e famoso. Alguns conhecem ele como Ángel de la Muerte, o Anjo da Morte, ou simplesmente Fred Krueger da vida real. Vem comigo conhecer este caso. Em 22 de janeiro de 1952, nascia Carlos Robledo Puch, filho de Josefa Aida e Victor Robledo. Carlos Eduardo Robledo Puch teve sua infância normal. Sendo filho de pais ricos, nunca sofreu nada por parte de interrupção de seus pais, sendo um excelente aluno na escola, falando 3 línguas fluentemente e até mesmo sabendo tocar piano. Robledo foi uma criança tranquila, sendo elogiado até por parte de seus professores. Mas isso tudo mudou quando o garoto completou seus 18 anos. Durante cerca de um ano, na década de 1970, Robledo matou 11 pessoas enquanto elas dormiam. Normalmente seu método era esfaqueá-las pelas costas. Além disso, estuprou 2 mulheres e cometeu mais de 15 roubos. Depois de um tempo, ele ficou conhecido como o Anjo da Morte, sendo conhecido como o maior serial killer da Argentina. Como eu já disse anteriormente, sua história começou em 1970, quando cometeu seu primeiro assalto a uma joalheria à mão armada. Seu cúmplice, Jorge Ibanez, ajudou a cometer seus primeiros 2 assassinatos. As vítimas foram um vigia noturno e o gerente de uma discoteca. Após o ocorrido, a dupla assassinou um segurança de uma casa de peças, um trabalhador de um supermercado e 2 mulheres que antes de serem mortas foram estupradas. A separação da dupla só ocorreu em agosto de 1971, quando Jorge sofreu um acidente de carro e faleceu no momento. Pouco tempo depois do acontecido e de Robledo voltar à ativa, já que ele também estava no acidente, então ele também teve algumas complicações. Quando ele voltou a cometer seus crimes, ele se aliou a um novo parceiro, chamado Héctor Somoza, e cometeu mais 2 homicídios no ano de 1972. Ambos acabaram assassinando um funcionário de uma loja de ferragem. Logo após o assassinato do funcionário da loja de ferragens, Robledo atirou em seu companheiro Somoza e ateou fogo em seu corpo, para eliminar qualquer vestigem que o ligasse a esse crime, mas foi preso poucas horas depois. Robledo foi condenado à prisão perpétua em 1972. Todos os pedidos de Robledo para liberdade condicional foram negadas durante 40 anos de sua vida. Robledo nunca confirmou ter matado todas aquelas vítimas, mas confessou os roubos e atribuiu todos os assassinatos a Ibanez, já que Ibanez havia morrido anos antes dele ir a julgamento. Os primeiros juízes que cuidaram do caso de Robledo negaram qualquer pedido dele de sair da prisão, já que alegaram que ele nunca realmente se arrependeu de tudo que fez para aquelas pessoas. Além disso, não se tem informações sobre a família de Robledo logo após ele ser preso. Então as autoridades alegavam que ele não teria para onde voltar caso ele fosse libertado. Já a motivação para os seus crimes nunca foi realmente esclarecida. O tribunal responsável por sua condenação argumentou que o homem é um psicopata, com total capacidade para reconhecer os atos de seus crimes.
e que ele veio de uma família legítima e moral. Então não tinha o porquê ele entrar nessa vida de crimes. Já que muitos dos casos que a gente vê, que a gente lê, ou mesmo os filmes que a gente assiste e documentários, normalmente um serial killer ele vem de um ambiente, de um lar perturbado. Então, tipo, ele sofreu abuso na infância, veio de uma parte muito pobre daquele lugar. Mas o Robledo não, o Robledo nasceu com tudo. Era um garoto rico, tinha dinheiro, os pais davam tudo o que ele queria. Podia ser um garoto mimado, podia. Mas ainda assim, os atos, as coisas que ele fez, não condizem com o que é um serial killer de verdade. Até os anos de 1977, Robledo ficou preso em um pavilhão psiquiátrico para lunáticos. No mesmo ano, Robledo foi levado para Sierra Chica, onde ele ficou preso em um pavilhão de homossexuais. Eleito pelas autoridades um dos pavilhões mais seguros da Argentina. Desde então, seu nome havia sido esquecido pela imprensa e a população em geral. Entretanto, em 2008, isso tudo mudou. Ele então voltou a chamar a atenção. Rodolfo Palacios, jornalista, foi o primeiro a conseguir uma entrevista com o criminoso. Em seguida, seus encontros se tornaram regulares entre Robledo e o jornalista, ao que deu origem ao livro O Anjo Negro. Rodolfo, em seu livro, relata as loucuras vividas por parte de Puch. Ele relata, em seus delírios, ele sonhava que era filho e herdeiro do ex-presidente da Argentina, Juan Domingo Perón. E chegou a dizer que, em 1982, se propôs a atuar voluntariamente como um soldado na Guerra das Malvinas. Também queria atuar como dublê em um filme sobre sua própria vida. Ainda chegou a dizer que queria que o seu papel fosse interpretado por Leonardo DiCaprio e que o filme seria dirigido por Quentin Tarantino. Em determinada situação, o assassino chegou a confessar que, se fosse solto, seu primeiro crime seria matar a presidenta Cristina Fernandes Kirchner. Em outro momento, ele chegou a se oferecer para ajudar com a segurança de um pavilhão em Buenos Aires, à frente de uma matilha de cães selvagens. Robledo hoje ainda cumpre pena e posteriormente nunca vai poder sair da cadeia, já que seus crimes foram tão brutais para a Argentina que todos os juízes que vieram depois negaram seu pedido de liberdade condicional. Hoje, aos 69 anos, Robledo, que foi preso com 20, ainda cumpre sua pena, já que todos os juízes que vieram cuidar do caso durante todos esses anos negaram seu pedido de soltura. Então, gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Muito obrigado mesmo. Se puderem, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like e compartilhem nosso vídeo com seus amigos que gostem também de casos criminais. É isso, nos vemos na próxima e falou!